Boa noite. Tudo bem? Já está sendo gravada? Well, vou compartilhar. Boa noite. Boa noite a todos. Já estamos sendo gravados conforme a informação do Henrique. Vamos lá. Eu vou começar fazendo um pequeno adendo que eu acho que eu pulei na última aula e que é relevante para a gente entender a montagem do valor terminal do caixa e como a gente chega dele a partir do valor explícito do fluxo de caixa. Então, no último encontro, eu mencionei esse exemplo aqui de uma empresa hipotética, da LMF, em que tinha o EBIT, tinha uma taxa aqui de imposto de renda, um patrimônio e uma taxa de crescimento, tá? E que se esperava um ROI constante. E aí, montar o fluxo de caixa, né? Então, a gente calculou o ROI, então no PAD sobre o investimento, tem essas duas informações, aí chegou esse valor aqui de ROI. Então, com esse valor do ROI, a gente calcula o G, né, do NOPAD, o G do NOPAD. Bem, dessa forma a gente consegue montar e chegar ao fluxo de caixa, né, a partir do NOPAD, menos o reinvestimento, e é essa relação que a gente tem aqui, né, da minha taxa de reinvestimento do lucro da empresa. Aí a gente tem o free cash flow to farm. Mas a gente poderia brincar com essa álgebra e vamos supor que a gente está dentro da empresa e somos o CFO, o Chief Finance Officer da empresa, e estabelecemos uma meta de crescimento, né, de 30%. Tá? Então vejamos aqui, ó, se a gente quer um crescimento do valor da empresa de 30%, então essa aqui é a minha meta, quanto eu preciso reinvestir? Ó, imaginando um custo médio de capital, né, ponderado, de 10%, então da igualdade que a gente tem, ó, esse aqui seria o nosso PL, nosso ativo atual, e eu quero que ele cresça 30%. Então, estou multiplicando por 30, e esse é o meu fluxo de caixa, né? Então, meu valor intrínseco, eu quero que no ano que vem suba 30%. Valuation, o valor da empresa. A partir do meu fluxo de caixa, então, dado a taxa de crescimento, agora vai ser minha incógnita, tá? Eu tenho o valor do fluxo de caixa que a gente calculou, temos o valor atual do ativo, que é o passivo mais o PL, e o quanto eu quero que cresça o valor da empresa. Dessa forma, eu consigo calcular qual é a taxa de crescimento que eu preciso, né? Simplesmente mudando a incógnita, nesse nosso exemplo 2, estabelecendo uma meta para chegar a um valor. E assim eu consigo calcular o quanto eu preciso reinvestir, né? Aqui a gente tem essa relação aqui de equação, né? O Bzinho é igual ao crescimento sobre o ROI. Então, a partir desse valor de crescimento que eu preciso crescer, eu consigo estimar quanto eu preciso reinvestir na empresa, né? Dado G sobre o meu ROI que a gente tem.
Então, ROI é uma das informações mais importantes que a gente precisa na empresa, né? Como sendo NOPAT sobre o investimento da empresa. Isso aqui é o ROI. Tá? Então, eu estabeleci uma meta para crescer. Outro exemplo interessante, para montar a parte do fluxo de caixa explícito a partir desse reinvestimento, né? Esse Bzinho que a gente viu aí, de taxa de reinvestimento. Então, aqui a gente tem dados hipotéticos. Eu teria que pegar da empresa o ano T-4, T-3, T-2, T-1 e o ano atual. Então, eu teria aqui 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Eu iria levantar o EBIT, a depreciação, o CAPEX, que a gente já aprendeu na aula 7 a calcular, e a variação do capital de giro. Então, aqui eu tenho o que a empresa faz de investimento, né? Ano a ano. Tá? Eu consigo calcular o Bzinho, que é essa taxa de reinvestimento. Então, calculando o free cash flow da empresa passado, né? No ano de 2020, T-4, 2021, até chegar 2024, a gente teria o NOPAD a partir do EBIT, descontado do benefício fiscal, somado à depreciação, a gente tem o fluxo de caixa operacional da empresa. Esse A mais B aqui, ó. A mais B é C. E eu descontando daí, então, o que eu estou reinvestindo na empresa, é o CAPEX e a variação do meu capital de giro, né? Working capital. Então, eu teria um free cash flow to farm, que é o meu C, menos o D, menos o E, da UF. Esse aqui é o meu free cash flow. Calculado para períodos já passados, né? Estou pegando 5 anos para trás e calculando o free cash flow dos anos passados. Dessa forma, eu tenho o meu reinvestimento líquido, que é quem? É o CAPEX, que é o D, mais a variação do capital de giro, menos a depreciação. Isso aqui é o quanto eu reinvesti líquido na empresa, descontado a depreciação, nos últimos 5 anos. E calculo a minha taxa de reinvestimento, o B do NOPAD, que é o meu G sobre A, esse Gzinho aqui sobre o A. Né? Então, lá em 2020, teve 26% de reinvestimento do NOPAD, em 2021, 89%, em 2022, 43%, em 2023, 26%, 2024, 57%. Que dá uma média de reinvestimento nos últimos 5 anos de 48%. Tá? Então, com esses 48%, eu vou calcular o fluxo de caixa para frente agora, para montar os meus dados financeiros. Né? Tá? Então, olha como é importante eu saber o ROI. O meu ROI antes calculado era 11%. Eu estou estimando que vai crescer para 13%, dado o aumento de eficiência que a gente falou na última aula. Né? Alguma mágica da gestão. Então, tipo, a empresa investindo, né? O banco comprando a empresa, que acontece muito, né, na questão de acquisitions, fusões e aquisições, né? A gente poderia calcular, então, o crescimento do NOPAD com base nesse reinvestimento médio de 48%, multiplicado ao ROI. Tá? Vai dar, então, uma taxa de crescimento de 6,78%. Dessa forma, eu consigo jogar para frente ou estimar, isso aqui é previsão. É previsão, né? Então, estou em 2024, 2025, 26, 27, 28,
Até 2029 eu tenho aqui o ano 5. Então, é o meu NOPAD atual, 2024, mas daqui para lá eu tenho quem? O Gzinho, que eu calculei com base no reinvestimento médio, né, dos últimos 5 anos. Então, estou estimando uma média de reinvestimento para os próximos 5 anos. E assim eu consigo calcular o Free Cash Flow to Farm da empresa. Tá? Supondo que o valor que a gente calculou do VAC, que foram as aulas passadas, né? A gente aprendeu o beta, o custo do capital de terceiro, para chegar ao AC, a gente tem que achar as ponderações com valores de mercado, né? A gente tem 12%. Assim eu consigo achar o meu fluxo de caixa explícito. Né? Explícito é porque eu estou calculando ano a ano. Depois que a aula de hoje, por isso eu fiz essa introdução, a gente vai ter mais o valor aqui implícito. Implícito, que é o valor residual, né? Ou a perpetuidade da empresa sendo somada. Tá? Então, a gente tem aqui, nesse exemplo, um valor explícito de 986 dólares na montagem de fluxo de caixa. Então, é assim que a gente faz, né? Só que com todos aqueles pressupostos, que a empresa ela tenha lucro. Se ela tiver algum prejuízo aqui no meio, ela já não vai funcionar adequadamente. Né? Aí nós precisamos fazer previsão da receita e não do lucro operacional, que é o NOPAD. Né? Bom, feito esse pequeno adendo para a aula passada, vamos para a aula de hoje, né? Que trata exatamente do valor final da empresa. Tá? Eu acabei de mostrar, então, como é que a gente cria o fluxo de caixa explícito. Ó, o valor final ele está no capítulo 12 da Modar. Quem quiser saber, né? Acho que foi o Eduardo ou o Henrique, na aula passada, tinha feito uma pergunta bem interessante com relação ao valor, ao prêmio de tamanho, né, da empresa. E o da Modara, ele, apesar de ser um livro de 1.000 páginas, 1.200 páginas, se vocês forem olhar, ele só traz um quadro, uma página. Então, a gente teria que correr a materiais mais específicos, né, como aquele que eu disponibilizei no grupo ali do WhatsApp, tá? Então, opa, eu circulei errado, é capítulo 12, tá? Valor terminal. Na nossa montagem do fluxo de caixa, então, a gente acabou de mostrar o exemplo, né, de 5 períodos. Então, valor explícito, e ainda daqui para frente eu tenho o infinito, tá? Que é o nosso valor da aula de hoje, chamado de valor residual, né, ou valor implícito, para chegar ao valor intrínseco. Né? O valor intrínseco é a soma do meu valor explícito e o valor implícito, que é esse da aula de hoje, chamado de fluxo de caixa residual. Então, aqui é de implícito, vou botar um INT para diferenciar, né, do intrínseco. Tá? Bom, como é que a gente calcula, então? Como eu preciso daquele Gzinho, né? A gente tem o Gzinho que a gente acabou de calcular, com base na taxa de reinvestimento, ó, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, a gente teve um Gzinho de taxa de crescimento do meu fluxo de caixa, né? Explicitamente colocado. Então, indo para o capítulo então 12
da Modara, que é a seção 9 aí, desse videozinho do YouTube. A parte mais fácil de se fazer é considerando ele como sendo o somatório do infinito. Só que isso é impossível, né? Eu fazer um somatório de tempo infinito. Eu ia passar a vida inteira calculando o fluxo de caixa e não quer chegar lá. Ia ser que nem a Voyager 1, já está lá no limite da nossa... do nosso sistema solar, né? Mas está muito longe do universo. Então, é surreal. Tá? Por conta disso, como a gente não pode estimar um fluxo de caixa para sempre, a gente estima o fluxo de caixa por um período de crescimento, que é a parte explícita, que nós acabamos de montar um exemplo, né, que é aquele exemplo 3, que foi de 1 até 5, o n igual a 5, e dali para frente a gente tem, então, o valor terminal trazido a valor presente, né? Então, como eu estou dividindo por 1 mais R na N, e se N é 5, ó, eu vou estar trazendo esse fluxo de caixa residual que está lá no final, no presente, que é o que a gente está fazendo. Isso aqui, valor implícito, e aqui valor explícito. Está trazendo para cá esse montante. Então, isso aqui é igual a isso, né? Tá? Essa segunda parte. Bom, o valor terminal, ele pode ser calculado de diferentes formas. Uma delas é valor de liquidação, principalmente empresas que estão em processo falimentar, né? No inglês lá o bankrupt. A gente mencionou na aula passada o ciclo de vida da empresa, né? Quando está lá no final, bankrupt. Então, é uma das formas. Ela é útil quando os ativos são separáveis, né, e negociáveis. Outra forma é a abordagem múltipla, que vocês aprendem em análise fundamentalista. Tá? Mas aí a gente cai na questão da relatividade, e a gente chega a um valor relativo em relação ao que as outras empresas estão sendo comerciadas no mercado. E o modelo de crescimento estável, né, que é o que a gente está aprendendo aqui, com o fluxo de caixa descontado. E é considerado pelos estudiosos como uma técnica mais sólida, né? Então a gente está admitindo que essa teoria ela é sólida, a ideia de valor intrínseco de uma empresa, se é que de fato existe, nós estamos assumindo como sendo a mais sólida. Mas que aí a gente requer julgamentos sobre o quanto a empresa vai crescer, né, a uma taxa estável que pode ser sustentável, tá, para sempre. Porque a gente vai montar um fluxo de caixa do valor residual, é o valor da perpetuidade. A gente já aprendeu em aulas passadas a perpetuidade, é o nosso fluxo de caixa, né, o free cash flow, sobre uma taxa de desconto. A gente tinha, né, a questão de valor intrínseco da empresa. Isso aqui é uma perpetuidade. Lembra que a gente calculou. É uma forma básica, inclusive para renda fixa, né? A gente olhar a taxa de juros e saber quanto vale um determinado ativo, né? Tá? Bem, então, quanto é que é essa taxa? Essa taxa, né, mantendo mais um crescimento, aí eu já coloquei um Gzinho aqui sendo somado, mantendo um crescimento estável, duradouro. Tá? Bom, acabei de apresentar essa equação. Quando tem um crescimento estável, o meu Gzinho, portanto, ele é constante. Estabilidade é a ideia de constância, né? Tá? O meu valor final, ele vai ser o fluxo de caixa descontado dessa taxa de crescimento. Eu acho que eu coloquei mais aqui antes, né? Tá? Mas entendo como sendo uma redução do valor do G. E aí vai aumentar
o valor intrínseco, né? Em que essa taxa ela é o KE, no caso do Free Cash Flow to Equity, ou é o VAC, no caso do Free Cash Flow to Farm. E a taxa de crescimento, né? Ou a taxa de crescimento do lucro líquido para o KE, ou do NOPAD, no caso do VAC. E essa taxa de crescimento, então, é constante, é chamada de taxa de crescimento estável, e não pode ser superior à taxa de crescimento da economia. Isso aqui é algo bastante forte. Eu não posso colocar uma taxa de crescimento maior do que a taxa de crescimento da economia. Do contrário, a empresa ela iria sugar todo o dinheiro do mundo e em 50, 100 anos ia concentrar toda a riqueza global sobre o seu manto, né? Mas, embora elas possam manter altas taxas por longo período, elas, no longo prazo, elas tendem a esse crescimento estável em algum momento. Tá? Em algum momento. Bom, o que isso significa? Que esse G do valor terminal, o G, tá, do valor implícito, é diferente do G do valor explícito. Normalmente, no valor explícito, ele tem uma taxa, então, como a que a gente acabou de mostrar como calcula a partir da taxa de reinvestimento. E aí eu estou dizendo que ele é diferente. Pega a maioria das análises aí de valuation, o pessoal utiliza eles como sendo iguais. Ou seja, a empresa iria absorver todo o mercado, né, no longo prazo. Bom, então quão alto pode ser a taxa de crescimento estável? Qual é o limite para ela? Né? Se a gente assume que a economia ela é composta de empresas de alto crescimento e crescimento estável, então essa taxa de crescimento, né, provavelmente será menor que a taxa de crescimento da economia. E a taxa de crescimento estável, ela também pode ser negativa. Como assim negativa? Né? O valor terminal da empresa será menor, assumindo que essa empresa vai desaparecer com o tempo. Então, eu pegar algum ramo de atividade, né? Eu olhar para a empresa, imagina fazer um valuation alguns anos atrás de uma Kodak, de uma Olivetti, tá? E que você está vendo que o produto dela está chegando no fim. E aí como é que você avalia? E tem muita empresa dessa forma, né? Agora com e-commerce, o varejo físico, né? A gente vê quantas lojas fechadas no centro de Santa Maria. Até quando elas vão durar, né? Por conta da tecnologia, retíficas, mecânicas de carburação. Ainda existem, mas elas têm um tempo finito. Tá? Então, eu posso considerar uma taxa de crescimento negativa. Ela vai minguando em vez de crescer. E se você for usar um fluxo de caixa, então, nominal e taxas de desconto, né? A taxa de crescimento ela deve ser nominal na moeda em que a gente está avaliando. Então, se nós estamos analisando em reais, eu pegar uma taxa livre de risco em reais, eu tenho que somar a inflação mais a taxa real esperada. Né? Isso a gente chama de nominal. Tá? Então, é uma das formas da gente calcular como proxy é a taxa de crescimento da economia, a taxa livre de risco da economia. Tá? É uma das formas. Como a inflação esperada, mais o crescimento real esperado. São duas formas aqui de calcular. Então, considerar uma Selic, né,
ou considerar o crescimento do PIB. E aí é um valor bem mais baixo, né? Olha só como eu fazer uma avaliação em cima da Selic, aí eu tenho problemas de distorções que a gente apresentou em aulas passadas, né? O problema do mercado brasileiro não ser um mercado maduro, e outra é usar o PIB, que a taxa de crescimento vai ser bem mais modesta. O Brasil tem crescido o quê? 2,5%, 1,5% ao ano, e a Selic está 15%, né? Bom, então quando a empresa atingirá um crescimento estável, né, o sucesso geralmente torna uma empresa maior. Então, se a empresa é boa, ela vai crescer. E à medida que as empresas se tornam maiores, muito mais difícil para ela é manter altas taxas de crescimento. Quanto maior a empresa, menor a taxa de crescimento. É que nem corpo humano, né? Pegar um idoso, um adulto, ele já quase não cresce mais, mas uma criança ele tem uma taxa de crescimento elevada. Então, a taxa de crescimento por uma empresa startup, né, uma grow, eu falei, o próprio nome já diz grow, né, ela tem uma taxa de crescimento maior do que uma empresa madura, uma empresa que já está no seu ápice, né, e aí seria outra estratégia de investimento, né, a buyout, que o pessoal chama, né. Tá? Então, embora o crescimento passado nem sempre seja um indicador confiável, aí esse é outro problema, né, da quebra estrutural dos dados, tem um choque nos dados, né, estocásticos. Existe uma correlação entre crescimento e o crescimento futuro. O crescimento atual e o crescimento futuro. Sempre tem uma correlação. Assim, uma empresa que cresce 30%, provavelmente tem um crescimento maior que uma empresa que cresce só 10%. E por um tempo bem mais longo. Tá? Então, quem é grande, a tendência é que continue sendo grande em relação aos pequenos por um tempo longo. Tá? E outra questão que tem que ser considerada para determinar essa taxa de crescimento estável, quão duradoura ela vai ser, né, é a questão de barreiras a entradas, né, e vantagens diferenciais, como questão de patentes, quanto tempo vai durar a patente, qual é o retorno de um projeto, quão alto ele é, né, e quais as barreiras, então, de entradas de concorrentes e vantagens diferenciais. Então, a questão de quanto tempo durará o crescimento e quão alto será pode ser enquadrado como uma questão sobre quais são as barreiras de entrada e por quanto tempo elas permanecerão. Do tipo, pegar o Irã. Né? Eles têm uma barreira muito grande para começar a entrar no mundo tecnológico nuclear. Né? Por mais que, além da barreira tecnológica, tem uma barreira militar, uma barreira ideológica, de supremacia, né, do império. E, além da questão religião também, né, muito forte. Então, o que mais deve mudar no crescimento estável? As empresas devem ter características de outras empresas de crescimento estável. Então, quando a empresa chega no ápice, né, que é o que a gente está trabalhando, o crescimento estável, ela está lá no topo, está crescendo, mas é bem estavelmente. Ela começa a ser parecida com as outras empresas estáveis. E o risco dessa empresa, ela pode ser medido pelo beta e pelos ratings, que a gente já viu. Tá? Sendo o beta, ele deve tender a 1. Lembram que a gente apresentou o caso da Bloomberg, que apresenta beta de serviço, em que eles fazem uma multiplicação de 0,67 e de 0,33, né, para aproximar isso a 1. E o custo da dívida, ele também tende a ser estável. Então, empresas que têm um rating superior a BBB, né, ou mais um AA, um A,
quando elas chegam à estabilidade. Tá? E o endividamento dela também passa a se mover para um ótimo ou para a média do setor das empresas. Ela deixa de ser alavancada e passa a ter a alavancagem do setor. Né? E os gerentes da empresa podem também ser avessos a endividamento. Isso é outra questão. Então, eu tenho que olhar para dentro da empresa, quem está gerindo a empresa, e não adianta, então, estimar um crescimento próximo ao endividamento do setor se o cara é avesso à dívida, nunca vai ser endividado, né? Trabalhar com 100% capital próprio. Portanto, eu tenho que analisar caso a caso para poder estimar uma taxa de crescimento estável. E o retorno sobre o capital gerado nos investimentos deve se mover para níveis, então, sustentáveis, tanto em relação ao setor quanto ao WACC. Ou seja, no longo prazo, uma tendência do nosso ROI, ele tender a ser igual ao WACC, ao próprio WACC. Né? Esse ROI ele vai diminuindo, né? Esse aqui é o que todo mundo busca, né? Ganhar mais do que o custo de capital. Tá? Então, o ROI maior do que o WACC. Mas no longo prazo, a tendência é que eles acabem sendo iguais quando chega lá nessa maturidade. Né? Ela não consegue crescer mais do que o seu próprio custo de capital. Então, com base nisso, a gente pode brincar com as equações que a gente aprendeu. Né? Então, por mais estranho que possa parecer, né, que retornos excedentes você gerará no crescimento estável. Né? E por que isso importa? Tá? O valor final ele é uma função do crescimento estável. Ele é uma função desse crescimento estável. Por quê? Ele está aqui, né? Aqui. Tá? Portanto, há um elo de ligação entre a taxa de reinvestimento que a gente tem para promover esse crescimento, que é uma função, então, do ROI, do retorno sobre o capital, que a gente calculou. E num cenário em que a gente assume que a empresa obtém um retorno sobre capital igual ao seu custo de capital, eu acabei de mencionar, o valor final não mudará à medida que a taxa de crescimento muda. E se a gente assumir que a empresa obtém retornos excedentes positivos na perpetuidade, o valor terminal aumentará à medida que a taxa de crescimento estável aumenta. Portanto, se eu subir o G, é isso aqui que está sendo dito, eu estou subindo o valor final. Se eu reduzir o G, está aqui, né? O G está aqui, eu estou reduzindo o valor final da empresa. Bom, se isso tudo é crítico, com quais você não deve se preocupar, né? Então, o valor final é uma alta porcentagem do valor estimado da empresa hoje. Se a gente olhar os fluxos de caixa de qualquer empresa e montar a parte explícita e a parte implícita, que é só o valor final, vocês vão ver que isso aqui representa mais do que 80% do valor da empresa. Eu já havia dito isso no início das nossas aulas. Isso aqui não representa 20% do valor intrínseco da empresa. Portanto, o cálculo do valor final ele é muito relevante para achar o valor intrínseco da empresa. Mas, suas suposições sobre o período de alto crescimento não importam, isso não é verdade, porque
nesse momento aqui de alto crescimento, a gente tem o G, né? Que vai determinar o tamanho do meu fluxo de caixa da perpetuidade. Bom, o desconto cash flow é falho, por quê? Ele reflete a realidade, de que a maior parte dos retornos da compra de ações vem da valorização do preço da empresa. Então, aumentou o preço, é onde vem o valor da empresa, aumentando o valor da ação. Portanto, o valor terminal ele pode ser tão alto quanto a gente quiser, se a gente jogar com a taxa de crescimento. Tá? Pegar alguém de vocês que queira manipular o valor da empresa, é só aumentar, amplificar essa taxa de crescimento, né? Que a gente aumenta o valor terminal, o que é uma verdade se a gente jogar essa taxa de crescimento. Né? Mas não é uma verdade se a gente seguir a lógica matemática que a gente mostrou até há pouco, que era amarrando o crescimento a uma taxa de reinvestimento e a um retorno excedente, né? Lembrem que eu comecei a aula fixando o ROI e fixando o Bzinho, tá? Aí, dessa forma, eu não consigo manipular o G. Ele vai ficar estável. Tá? E também limitando no longo prazo a uma taxa livre de risco, que é o nosso T-Bonds, né? Nosso T-Bonds como taxa livre de risco. Então, nós estamos amarrando e colocando para as variáveis, você não pode crescer infinitamente mais do que o mercado, tá? E que para você ter crescimento, você tem que fazer reinvestimento, né? Então, não existe crescimento sem reinvestimento, e aí isso reduz o lucro operacional, né? Você vai estar diminuindo a repassagem de dividendos. Tá? E o ROI também, ele não pode explodir, ele tem um limite com relação ele está amarrado ao passado. Os últimos 5 anos que a gente olhou qual era o ROI, né? Mesmo que eu tenha um gerente, um super gerente ali, né? Um Messi, né? Agora esse Vitinha que estão chamando, o cara é muito bom, ele vai conseguir aumentar o ROI em 10%, 20% de eficiência, que é o que a gente já havia colocado em aulas passadas, né? Desse ROI aumentando mais a eficiência, né? A eficiência aqui. Bom, então as fórmulas de cálculo do valor final, que a gente pode usar na literatura, o mais simples é o fluxo de caixa sobre o custo de capital, que só que é a perpetuidade. Então, se eu quiser chegar àqueles 80% de valor, né? 80 para mais, na verdade até 90% aqui, ó, do valor certo da empresa, eu jogar a perpetuidade dessa forma, eu já chego nela, né? Aí, bom, eu vou melhorar, eu vou dizer que ela vai continuar crescendo igual ao mercado, né? Igual aos T-bonds americanos. Então, eu vou chegar a esse valor aqui final, né? Porque se eu não usar esse Gzinho, a empresa vai ficar travada e o mercado está crescendo, né? Ela tem que acompanhar o mercado, a taxa de crescimento do mercado. Então, é a manutenção do status quo. Quem é rico, quem é pobre, né? Então, é meu Gzinho dos T-bonds. Tá? E aí, a gente pode substituir isso pelo matematiquês, álgebra. O NOPAD é o EBIT menos o benefício fiscal. E aqui, quanto é que eu tenho de taxa de reinvestimento, né? Para chegar a questão do meu free cash flow, eu tenho que descontar quando eu estou reinvestindo. Aí
portanto, eu tenho que é o meu G, a minha taxa de reinvestimento, né? De crescimento, o meu G é a taxa de crescimento, o B, que é a taxa de reinvestimento, e vou dividir, portanto, pelo meu custo de capital menos G. Quem é esse Gzinho e o ROC, que é a taxa de reinvestimento? A gente calculou lá naquela planilha que eu comecei a aula mostrando, era o CAPEX menos a depreciação, mais a variação do capital de giro, que é a taxa de reinvestimento líquida, tá? Sobre NOPAD para ser a taxa, para ser um percentual. Um percentual, né? E se o VAC for igual ao Return on Capital, isso vai se resumir a dividir pelo custo de capital, pelo VAC. Bom, esse valor residual, se eu for trazer para valor presente, eu vou pegar o valor final e vou trazer para a data presente, né? O que eu estou fazendo aqui, olha, eu tenho o valor residual que eu calculei, vou chamar de VF, valor final, e vou trazer para cá, data zero, é o presente. Quanto é que vale isso? Bom, isso eu vou ter que aplicar um custo de capital, pode ser o VAC. Para fazer, aí eu cheguei a um modelo, eu estou lá no N, né? Aqui está o N. Esse aqui é o meu 1, mais o meu WACC na N, que eu estou trazendo para data zero. Portanto, o meu valor final na data presente. Tá? É a matemática financeira que vocês aprendem no ensino médio. E esses cálculos todos aqui, né? É do N para frente. Aqui eu estou no N. E para mim chegar a esse valor final, a gente tem um fluxo de caixa que está indo para infinito. Com uma taxazinha de crescimento, né? G. Então, não parece que estão crescendo, mas estão crescendo aqui. G. E aí trazido a valor na data zero. Né? Chegou ao valor intrínseco. Tá? Espero que vocês estejam entendendo a minha riscaria, né? Ó, o bom é que está tudo registrado, dá para assistir de novo depois. Né? E se o VAC for igual ao ROC que eu mencionei antes, por que ele chegava a isso aqui? Ó? Não precisava dessa lâmina, mas eu trago para mostrar que a álgebra funciona. A matemática básica que a gente aprende tem fundamento. Aqui está o valor final, considerando agora uma taxa de crescimento, né? Esse meu fluxo de caixa N mais 1, que seria o período 6, o ano 6, agora trazido ao ano 5, é 1 mais G. Né? Por isso que ele apareceu o 1 mais G aqui em cima, porque eu eliminei o 1, e agora eu estou no período 5, lá eu estava no período 6. Então, com 1 mais G, ó, isso aqui é igual a 6. Tá? E o denominador é igual ainda. E o valor final vai ser, então, o NOPAD, que é o EBIT, menos a taxa de desconto. Isso aqui eu já mencionei antes. Agora eu vou substituir a minha taxa de crescimento sobre o ROC pela minha taxa de reinvestimento, o Bzinho. Então, tudo isso aqui é o B. Tá? E, do outro lado, eu vou substituir o G por B vezes ROC. Tá? Porque G sobre ROC é igual ao B. E a taxa de crescimento sobre o Return on Capital é igual à minha taxa de reinvestimento. Tá? Então, meu G
é igual a B vezes ROC. Simplesmente é isso que nós fizemos aqui. Ó. Tiramos o G e botamos B vezes ROC. Tá? Dessa forma, eu fico com 1 menos B, e do outro lado, B vezes WACC. Por que é WACC em vez de ROC? Nós assumimos que na perpetuidade a empresa ela não vai crescer mais do que o custo de capital. Tá? Então aqui eu estou substituindo ó, o ROC pelo WACC. Tá? Então eu posso isolar o WACC e multiplicar por 1 menos B. Agora corta, o valor final passa a ser a perpetuidade. Olha como a matemática é bonita, né? Lá no início das aulas eu comentei, é o nosso free cash flow sobre o custo de capital, a taxa, isso aqui é perpetuidade. É aqui a gente está chamando de VAC. Né? De VAC. Tá? No período que a gente tem aqui, né, do EBITDA, N mais 1, que é o nosso período 6, né, está sendo considerado. Tá? Ok? Era isso por hoje. Uma aula um pouquinho mais curta, mas com informações bem ricas, né? Com relação à lógica de construção do nosso modelo de fluxo de caixa. Tá? Portanto, o Gzinho estável no longo prazo, ele é diferente do período explícito, que eu estou calculando ano a ano, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um G diferente em relação da perpetuidade, do N até infinito. O G a ser usado é o G de crescimento do mercado. É uma proxy boa, é o quanto o governo quer que cresça. Não é à toa que os economistas ficam jogando aí, nosso ministro da Economia agora, não ele, né? Na verdade, o Banco Central, o pessoal do Copom se reunindo, e a cada vez que aumenta a taxa Selic, eles falam, vai reduzir, vai frear o Brasil, vai parar o crescimento, vai quebrar todo mundo, vai travar, frear a inflação, né? Portanto, mostra que a Selic, ou a taxa livre de risco, ela é o limite para o crescimento das empresas, né, em termos de longo prazo. Do contrário, ela sugaria toda a renda do país, né? Ou do mundo, se for uma empresa globalizada. Perguntas? Nenhuma? Não. Eu não. Bom, tem duas hipóteses, né? Ou vocês entenderam tudo, ou não entenderam nada. E aí não estão encabulados. Né? Não, mas como são excelentes profissionais, estudiosos, admito que entenderam tudo. Né? Como é que está os trabalhos? Essa é a 9ª aula, tem mais 2 e encerrou os encontros, né? Aí a ideia é ter uma 12ª com apresentação. Nós fazíamos com a presença de toda a liga, né? Convidando todos para assistirem, para ver como é que é feito um valuation. Né?
Teve um tempo que até gente de fora a gente convidou, pessoal daquela Musa Capital, e teve um período que patrocinavam a liga, né? Aí um dos membros participou, assistiu à avaliação, né? Então, vocês que se encontram com uma periodicidade maior do que os nossos encontros, podem combinar como fica melhor, tá? Para a gente encerrar a disciplina. Todos nós, inclusive eu, estamos aqui voluntariamente, então o nível de esforço é voluntário, né? Não vai ter uma nota, tá passado, reprovado, não. A ideia é crescer junto. Ok? Por enquanto temos uma empresa, né? A Cosan. Isso. Tem mais alguma outra empresa? O Gusta trabalhava outra empresa também. Qual era o nome da empresa, Gusta? Convercorp. Pois é. Então já temos duas. É a mesma da outra vez? É. Ótimo. A Clabin. Ótimo. Ó, já temos algo interessante para se trabalhar, né? Quanto mais detalhista a gente for, melhor. Eu acho que esse é o momento da gente aprender, né? Beleza, então? Obrigado pela noite. Bons estudos. Então tá, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. De tudo. Obrigado, senhor. Heitor.